Amém, irmãos, graças ao Senhor por nos proporcionar mais um desfrute. Hoje, ainda desfrutando da semana 2, sexta-feira, onde tem como tema ser transformado pelo Espírito e pela Palavra. E o ler com oração nos fala: assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ó Senhor Jesus. Sim, Senhor. Queremos permanecer firmes, guardando as tradições. São as práticas que o Senhor tem nos mostrado dia após dia, ano após ano. Essas práticas o Senhor tem nos guardado. Louvado seja o Senhor. Nós engrandecemos a Ti, Senhor, por essas práticas que há tanto tempo, Senhor, tem nos mostrado como devemos servir ao Senhor, como devemos louvar ao Senhor. E essas práticas, Senhor, têm como base a Tua palavra. Ó Senhor Jesus, obrigado por tais ensinamentos. Ó Senhor Jesus, esse ensinamento está nos levando a crescer em vida. Ó Senhor Jesus, por isso, assim, pois, irmãos, ó Senhor, tem nos encorajado a permanecer firmes, guardando, ó Senhor Jesus, guardando no bom depósito. Aleluia. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por Sua palavra, por seus ensinamentos. Senhor Jesus, ser transformado pelo Espírito e pela palavra. Vamos ler este versículo. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. Que grande salvação! Deus não só nos salvou da ira vindoura, da perdição eterna, mas também nos escolheu desde o princípio para a salvação. Essa salvação é completa, é a salvação plena de Deus, não só da perdição eterna, na eternidade, não só do lago de fogo, mas também nesta vida, na era presente, na era que estamos nesta terra, servindo a Deus e vivendo no ambiente terrenal. E por meio de que somos salvos? Aqui temos dois elementos da vacina. O primeiro elemento é a santificação do Espírito. E santificação aqui é a transformação. Essa vacina é a vida divina e o Espírito. Quando entram em nós, há uma transformação interior que não tem preço. Precisamos valorizá-la e deixar Deus trabalhar em nós. O segundo elemento é a fé na verdade. E a verdade aqui é a palavra. Como vimos em mensagens anteriores, ela é o caminhão da palavra que traz a fé total que está do lado de Deus e a transporta para o nosso espírito a fim de crescer em nós. Esse é o caminhão da palavra. Todos os dias, quando lemos e desfrutamos a palavra, quando invocamos o nome do Senhor, recebemos mais uma dose dessa vacina. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Essa é a nossa salvação. Senhor Jesus, prossigamos com a leitura. Para que o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho é a palavra profética, a palavra que muda a nossa vida, que nos conecta mais e mais com Deus, para que alcancemos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A meta é a glória, que sejamos inseridos totalmente na glória de Deus. Continuando a leitura. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. A frase guardai as tradições que vos foram ensinadas, alinhada com o título da mensagem dessa semana, se resume em valorizem o que você tem. Valorizem o que vocês têm. Falo isso até com certo receio e temor diante de Deus. Não precisamos buscar tanta coisa de outras fontes. Vamos guardar as tradições que nos foram ensinadas na vida da igreja. Primeiro, invocar o nome do Senhor. Os queridos adolescentes e jovens não devem ter vergonha de invocar o nome do Senhor. Quando estão na rua,
Há algum problema em dizer ó Senhor Jesus? As pessoas vão achar que são loucos? Que achem, mas eles estão se conectando com Deus. De repente, alguém ouve, será tocado e eles poderão pregar o Evangelho e conduzi-lo à salvação. Vou dar um exemplo. Vejo muitas vezes na rua, no dia a seguinte de um jogo, os torcedores gritarem o time vitorioso, gritarem o nome do time. Ninguém tem vergonha de fazer isso. Por que teremos vergonha de dizer ó Senhor Jesus? E digo mais. Se proclamarmos, ó Senhor Jesus, por certo, espantaremos todos os males à volta. Invoquemos em casa, na escola, no trabalho, entre os colegas, onde quer que estejamos. Que sejamos conhecidos como quem invoca o nome do Senhor. Precisamos ter a nossa identidade firmada. Os cristãos, no tempo de Paulo, eram identificados como os que invocavam o nome do Senhor. Eles invocavam em casa, na rua, em toda parte, e era assim que Paulo conseguia identificá-los para prendê-los. Hoje, as pessoas não têm vergonha de invocar nada, pelo contrário, invocam tudo o que há por aí. Por que devemos ter vergonha de invocar o nome do Senhor? Não tenhamos. Sejamos intrépidos e guardemos as tradições que nos foram ensinadas, sem medo ou vergonha. Valorizemos o invocar o nome do Senhor e as demais tradições que nos foram ensinadas. Senhor Jesus, aleluia. Amém, irmãos. Eu creio que não existe outro sentimento para nós, que somos seus filhos, seus servos, diante dessa palavra que tem falado e nos encorajado a não só desfrutar, mas valorizar. Essa palavra, valorizar os ensinamentos, valorizar o dispensar do Senhor. O Senhor ele tem mostrado, através da sua palavra, que Ele já nos deu. É algo que está acessível a nós e que muitas vezes nós não valorizamos tanto como devia. Mas se nós percebermos que o próprio Deus, tudo o que o Senhor já fez por nós, e que continua fazendo, tem um propósito. E nesse propósito nós estamos inseridos. O Senhor conta conosco. Sim, irmãos. Nós, pecadores, falhos, ainda infantis, tantas coisas ainda para ser trabalhada, mas aprove a Deus que assim fosse. Tantas pessoas melhores do que nós, mas foi o Senhor que nos escolheu. Isso nos traz uma esperança. Isso nos leva a perseverar. Então o Senhor tem falado para nós e tem dito, filhos, valorizem o que eu já vos dei. Valorizem o que eu tenho dispensado a vocês. E não tenham vergonha de chamar o meu nome. Não tenham vergonha de ser loucos por mim. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós invocamos o nome do Senhor porque necessitamos, como o ar que respiramos, assim é a necessidade de invocar o nome do Senhor. E se invocamos é porque reconhecemos a nossa condição. Então, louvado seja o Senhor por essa palavra que nos encorajou, que mostrou que jovens, adolescentes, irmãos, qualquer um pode invocar o nome do Senhor. Qualquer um pode fazer a diferença nessa terra. Ainda precisamos estar aqui. Então, vamos fazer a diferença. Vamos levar o nome do Senhor para todo lugar. Não sejamos mais agentes secretos, que realmente possamos aparecer no sentido de que as pessoas possam nos ver. E não há problema de querer dizer que somos loucos, como a própria palavra aqui diz. Não há problema algum. Se formos considerados loucos por causa do Senhor, aleluia por isso. Senhor Jesus. Porque
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E louvado seja o Senhor. Irmãos, quão encorajado eu fui, né? Eu creio que os santos também foram. Então, que Deus abençoe os santos, que possam estar encorajados, né, a levar esse nome a todo lugar, não importando o preço a se pagar, né? E lembre-se, não nos envergonhemos de louco ser por Deus. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E deixo uma pergunta para os amados, para que possam refletir. Você tem permanecido firme e guardado as tradições que lhes foram ensinados? Senhor Jesus. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.